tarde, minhas queridas. Joelson Precioso, Carmen querida, boa tarde, graça e paz. Cida, minha preciosa, socorro. Tudo bem? Maria do Socorro. Sejam bem-vindas. Seja bem-vindo, Joelson. Andressa, Dani, que alegria recebê-la. Muito bom ter vocês mais uma tarde conosco. Ouve, Senhor, o clamor da tua igreja. Oi, Simone, tudo bem, querida? Bem-vinda nesta tarde. Junta-se às demais intercessoras. Da mesma forma você e Naira. Você já mandou o aviãozinho desta sala de oração aí no seu celular? Ainda não fez isso? Ajude a divulgar. Mande este link. Aí clique no aviãozinho que está na parte inferior do seu celular. O senhor está me ouvindo bem, pastor? Oi? O senhor está me ouvindo bem? Tô. E você? Tô. Esperar só uns minutinhos para que tá bom. dê tempo de todo o time entrar. Edilson, bem-vindo, querido. Jéssica, amada. Odete, preciosa. Olha aí a ovelhinha da sua célula. Adeilson. Que alegria. Quanta gente preciosa. Quantos amados. Que bom, Carmen. Obrigado pelo retorno. Amo você também, Adeilson. Tudo bem em casa? A Edna, filhote, tudo certo, querido? Todos bem-vindos. Que maravilha. Como temos um povo que ama orar, que ama receber a palavra. Isso é maravilhoso. Amém. Isso é poderoso. Nada melhor do que a palavra. A palavra de Deus, que é o nosso sustento. Graças É verdade, a Deus. Ele tem nos sustentado, Edilson. Bendita é a palavra, bendito é o Senhor que nos sustenta todos os dias. É o Senhor, é o Senhor. Bem-vinda, Vanessa. Bem-vinda, Núbia, querida. Ô, Patrícia. Muito bom. Patrícia é da sua célula também, né? Não. Não? Patrícia, não. Não. Não, essa Pati é da célula da Eli e do Leandro, é a Pati. Ou não? Acho que é. É, ela mesma. É que tem duas Patrícias. Está bom. Cida, querida, bem-vinda. Obrigado, pastor. O senhor está bem? Restaurada, fortalecida, animada, encorajada, Glória a Deus. cuidada. Bem-vinda, viu, querida? Sentimos muito a Obrigada. sua falta
nesses dias, mas compreendemos que era necessário mesmo esse tempo para você poder ser fortalecida pelo Senhor, pelos irmãos. É assim que funciona. Sim. O corpo de Cristo funciona assim. Então é bem-vinda e eu Ora quero as dar forças. liberdade para você compartilhar o desafio que certamente o Espírito já colocou no seu coração para todos nós nesta tarde, e temos um tempo de oração juntos aqui. Amém. Amém. Boa tarde a todos. Obrigado pelo carinho. Agradeço aos meus pastores também pelo cuidado, né, pela atenção. Célula, né, a igreja em si sempre tem olhado com muito amor, né? E isso é o que fortalece a gente e faz a gente permanecer e continuar na caminhada, né? Porque existe uma caminhada aí, a gente não pode parar, né? Verdade, é A gente verdade. dá um tempo, mas a gente não pode parar. É verdade. E que o Senhor fale aos nossos corações, que você possa nessa hora abrir sua mente e o seu coração para aquilo que o Senhor quer tratar conosco, né? E receber o melhor. Que o que vem do Senhor é sempre o melhor, né? É verdade. E eu gostaria só de falar que essa sala de oração realmente tem sido um momento de muita bênção, né? A gente tem recebido, a gente tem se fortalecido e é muito importante, né? A gente ter esse tempo para dar essa parada, né? E a gente ouvir e a gente ser conduzido, né? Verdade. Que o Senhor continue fortalecendo para que ela permaneça pelo tempo que tiver que ser, mas que seja uma bênção para cada um de nós, como tem sido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Hoje a palavra é lá em Salmos 37, do 7 ao 9. Abre a sua Bíblia aí, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. A partir do 7, a palavra de Deus fala assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Né? Amém. E eu inicio assim, perguntando para você, né? Você tem incluído Deus em seus planos? E aí eu estou falando em relação a todas as áreas da sua vida. Né? Me coloco nisso também, né? Quando a palavra vem, ela vem primeiro para quem recebe. E é uma coisa que eu sempre me indago muito. Falei, Senhor, eu tenho incluído o Senhor nos meus planos. A gente sempre tem planos e a palavra nos orienta a ter planos. Né? A gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter projetos, mas o quanto a gente deixa Deus participar deles, né? O quanto a gente realmente vai nesse lugar, né? E aí a ênfase mais central dentro dessa palavra, que é aquilo que está falando de uma questão de a gente descansar em Deus e não ficar prestando atenção, né? Naquele que prospera, naquele que vai, naquele que vem. Mas aí tem duas orientações que o Senhor dá aqui, dois nãos de Deus, no sentido de não te irrites, não te impacientes. Né? Então, que são dois nãos de Deus. Não se irrite. Porque muitas vezes a gente se irrita por qualquer situação, a gente se irrita porque o outro está andando, a gente se irrita às vezes porque na casa do outro está acontecendo coisa que na minha não está acontecendo. Às vezes a gente acha que o milagre chegou lá, mas não chega para a gente. E muitas vezes a gente se impacienta. Né? Nós somos pessoas de muita impaciência. Nós somos pessoas de urgência. Né? A gente quer sempre as coisas para ontem. A gente não tem paciência de esperar as coisas acontecerem e elas terem aí um tempo, né? E aí, lá no Salmos 40, versículo 1, a palavra diz assim, o salmista fala assim, né? Esperei confiante pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Né? Então, aquele que espera, aquele que confia, aquele que olha para essa palavra no sentido de prestar atenção nessa ênfase, nesses nãos de Deus, ele vai ser socorrido. E a gente é socorrido sempre, né? Porque Deus sempre está no nosso socorro. Essa é a promessa da palavra dele. Ele está conosco até o final dos séculos. Ele não nos abandona, ele não nos deixa, ele não desiste de nós.
né? Não existe no Senhor essa questão de eu vou desistir, ah, você é demais, você não dá, para mim você já foi, né? A gente faz isso com as pessoas, mas Deus não desiste de nós, né? E eu sempre falo para ele que glória a Deus por isso. Eu falo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor sempre está investindo em mim, o Senhor sempre está ali preocupado, o Senhor vem sempre com a tua palavra me cercando, e aí a gente só tem que abrir o nosso coração para essa colocação do Senhor, né? Para que a gente possa receber de Deus o que Ele tem, né? E aí a questão é que a gente sempre está se afligindo e a gente tem que entender que a aflição ela tira a gente do eixo, no nosso espiritual, no nosso físico e no nosso mental, né? Ela desarticula, ela tira uma base de apoio para as nossas vidas. Né? Então, a questão do afligir-se é uma coisa muito do homem. Né? Tá sempre nessa questão de é para ontem, já deveria ter acontecido. Às vezes a gente está numa questão do emprego. Mas acontece o emprego para o outro, não acontece para mim. Eu quero uma mudança. Mas acontece no outro, mas não acontece para mim. Né? Então a gente está sempre vendo raso. A gente está sempre com uma vista muito encurtada. Né? A angústia ela vem na frente, ela fala primeiro, e aí a palavra vem e diz, olha, não se irrite, não se paciente, não há necessidade disso. Porque você tem um Deus que trabalha por você. Né? Tem um versículo que fala isso, não é? Que o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64. E a gente está aí nesse lugar de se desesperar, de achar que se não for hoje, não vai ser nunca mais. Se Deus não promove um milagre na minha vida hoje, não vai acontecer nunca mais. É que o outro é mais querido, porque o outro é mais bonito, porque o outro, a oração do outro tem mais poder, a ação do outro é mais efetiva. Olha, Deus tem uma quedinha por aqui, mas não tem por mim. Isso não existe. Deus não é Deus que faz separação entre as pessoas, Ele não faz uma diferença entre nós. Todos nós somos amados. Né? E a palavra também nos garante que uma vez filho, sempre filho. Amém. Para quem tem filho, a gente sabe que nossos filhos não são 24 horas do dia obedientes. Mas a gente anda jogando nossos filhos no lixo ou mandando embora de casa? Não. Nós somos igualzinhos para o Senhor. Filhinhos difíceis, filhinhos que uma hora obedece, daqui a pouco não obedece, uma hora vai, outra hora não vai, uma hora acredita, outra hora não acredita, mas o Senhor diz que Ele não desiste de nós. Amém. Que nós somos amados de Deus, que nós somos filhos em que Ele se compraz. Aleluia. Olha que maravilha, não é isso, pastor? O pastor usa muito essa frase, né? Em relação às pessoas. Mas assim, é isso, o Senhor olha para você e Ele se compraz. Aí você vai falar, mas olha, sou toda errada. Eu não consigo. Eu não permaneço. Mas não é isso que Deus olha. Deus olha para a disposição do nosso coração. Amém. Filho é bom quando ele está na luta de acertar. Filho não é bom porque acerta todo o tempo. Né? É verdade. Então, assim, verdade. A questão do Senhor é sempre olhar para o nosso coração. O que a gente tenta fazer? Mas assim, eu errei, escorreguei, mas a sua intenção era acertar. Então, você vai melhorar isso para uma próxima vez. O próximo passo vai ser esse de acerto. Por quê? Porque a gente vai melhorando a cada passo, né? A gente vai melhorando a cada momento. Né? Então, assim, a gente tem que entender que esses nãos de Deus, quando Ele diz, olha, não se irrite, não se impaciente, não se irrite, Ele está dizendo para você que esse recurso tem que ser usado no dia que as coisas forem bem. Mas ele tem que ser usado no dia que as coisas também forem mal. No dia que a incerteza bate na sua porta. No dia que o seu emprego não está lá. No dia que o recurso não vem. Eu gosto de olhar para essa palavra, e assim, a palavra de Deus no todo, e entender que são justamente nos dias que as situações são mais difíceis, é que as afirmações da palavra têm que ecoar com muito mais força dentro do meu coração. Amém. Porque quando está tudo bem, é fácil, né, pastor? Não tem a dúvida. Não é fácil. É o dia que o dinheiro chega, a saúde está boa, a família está tudo bem. Eu tenho o carro, eu tenho o emprego, eu tenho, né? Eu tenho a comida na geladeira, eu tenho não sei o quê. É fácil. Aí você fala, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que está sempre suprindo a minha necessidade. Mas no dia que falta, Deus não mora mais aqui. Eu nem acredito em Deus.
Ah, bom é o outro. Olha, tá vendo? Eu fui lá pedir pro irmão, o irmão não me deu. Ah, eu fiz isso e aquilo, e o outro não fez. Ah, que não sei o que. A gente entra num mar de reclamação e aí a gente está se irritando, a gente está se impacientando, né? Eu gosto da palavra porque eu falo para o Senhor, o Senhor sempre nos leva a um lugar de saber que o Senhor é Deus. Não sou eu que posso. Meu armário, minha despensa não está cheia porque eu posso. Mas é porque o Deus que eu sirvo pode, age através do recurso financeiro que chega para mim, através da minha condição de poder fazer alguma coisa, às vezes através da vida de um irmão que vem e entrega uma cesta na minha casa. Isso é que eu tenho que ver, atrás disso está Deus. Não é Amém. que eu sou coitado, eu estou dependendo, e aí o fulano veio e me deu uma coisa, olha que coisa mais degradante. É nada, cara. É Deus. Deus usa a vida do outro para dizer para você, querido, o que eu faço por você não depende da sua força, não depende do seu recurso, depende de eu querer que você continue, né? Eu tô fazendo a minha leitura bíblica e aí eu tô entrando agora em Lamentações, né? E aí eu vi que tem algumas pessoas ali saindo de Jeremias, e Jeremias é muito usado isso. O Senhor fala para algumas pessoas que ele fala assim, eu vou dar de despojo para você a sua vida. Olha que interessante, ele não está dando de despojo para a pessoa o recurso. Os Ah, eu vou tesouros. te dar, exatamente, tesouro, eu vou te dar uma posição. Ele fala, não, eu vou te dar por despojo a tua vida. Sabe por quê? Aleluia. Porque se você tiver a tua vida, é o Senhor que vai continuar te sustentando. Você ir Amém. para uma posição é uma consequência, sabe? É o mais de Deus, é o extra de Deus sobre a nossa vida. Se a gente tiver direito à nossa vida, a gente tem tudo. Porque se eu entendo que Deus é comigo, eu tenho tudo. Não me falta nada. Não é isso que tem o louvor que diz? Não me Sim, falta nada. Eu tenho Jesus, não me falta nada. é E não verdade. falta. Para Não aquele que falta mesmo. crê, para aquele que tem relacionamento com Deus, não falta. Não Não falta, tem. né? Não tem E falta de aí, nada. exatamente. Então, assim, a gente tem que ir para esse lugar e entender que não é quando eu me desespero que Deus age. É justamente quando eu descanso que Deus age. Porque aí eu tenho o recurso de enxergar o agir de Deus, né? Outra coisa muito prudente nossa é sempre estar grato. Tá faltando? Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor vai suprir toda a necessidade, porque é isso que fala a tua palavra. Testemunho do Ah, veio a apóstolo doença. Paulo, né? Exatamente, Sem, sabe? sem Veio a viver na doença. escassez e sem viver na abundância. Exatamente, é exatamente isso. E outra coisa, a palavra também diz que a gente, segundo a Coríntios 5:7, diz que a gente vive por fé, a gente anda por fé, e Amém. não naquilo que a gente vê. Isso Não é mesmo. pelo que a gente vê que a gente tem que se guiar, é por fé. Fé em quem? No Senhor. Aleluia. Não é fé no meu recurso, não é fé na minha força, não é fé na minha saúde, é fé no Senhor. Se a É doença verdade. bater na minha porta, o Senhor é Deus, Jeová Rafá, que pode curar. Se Deus tirar, é porque Ele sabe que é o momento certo de tirar. Soberania. Entende? É soberania, exatamente isso, soberania. É nisso que eu tenho que confiar, né? E aí a palavra fala muito disso, né? E eu estava aqui pensando, e eu sempre faço algumas pesquisas, que a palavra ela sempre nos orienta. Se a gente for lá em Salmos 37, no mesmo 37, uns versículos acima, a partir do 4, até do 3, ele fala assim, ó, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como luz e o teu direito como sol ao meio-dia. Aí a gente lê essa palavra e a gente fica assim com o coração, né? Momentaneamente cheio. Você fala, poxa, eu estou confiando no Senhor, Deus vai fazer, olha, aqui está garantindo, o desejo do meu coração o Senhor satisfaz, né? Olha, vai sobressair a justiça, luz e sol sobre a minha vida, né? E eu entrego o meu caminho, mas ele fará. Só que na hora da execução, a gente vai para esse lugar de muitas vezes o que a gente faz é se irritar e se impacientar. Por quê? Porque existe o tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes 3:1 fala isso. Tem um tempo certo para todas as coisas, né? E eu gosto muito desse versículo. Quando tem situações na minha vida que eu
faço um plano, né? E eu falo, olha, eu acho que se eu fizer assim, né? Somar, dividir, multiplicar, acho que vai dar esse resultado aqui que eu quero. Olha que maravilha. E aí não vem. Aí eu falo, Senhor, a tua palavra diz que tem um tempo certo para todas as coisas debaixo do firmamento. E eu vou descansar nessa palavra porque eu sei que o Senhor tem o tempo certo. Outra Amém. coisa, a gente tem que entender que o Senhor satisfazer os desejos do meu coração, o desejo do teu coração, o teu plano, aquilo que você sonha tem que estar alinhado com a vontade dele. Se não tiver, não vai acontecer. Não adianta. Você pode fazer o plano que você quiser, que aí entra a questão de você incluir Deus nele. Né? Então, assim, confiar e descansar em Deus não pode depender da situação que eu estou vivendo, mas depende do relacionamento que eu tenho com Ele. Uau! Sabe? Repete isso, por favor. Eu coloquei isso, nem eu acreditei no que eu escrevi, porque eu falei, Senhor, isso é muito profundo, né? Então, confiar e descansar em Deus não depende da situação, e sim do relacionamento que eu tenho com Ele. Que relacionamento eu e você estamos tendo com o Senhor? E aí eu me remeti, que é a pesquisa que eu falei que eu estava fazendo, que eu gosto muito de avaliar cultura, né? Então, cultura dos países. E o nosso país, ele vive sobre uma cultura, porque a nossa colonização foi feita por europeus, né? E o europeu é considerado aquele povo de sangue quente, né? Faz as coisas muito mais rápido, que corre, que é para ontem, que se não estiver se movimentando, ele acha que não está fazendo nada. Só que a cultura do povo de Israel é asiática, ele está lá na Ásia. E era um povo de pastoreio, era um povo de plantação. Nós não somos esse povo. Né? A gente tem pessoas específicas que fazem isso, mas eles, no geral, o povo era esse. Então, o que acontecia? Você vai cuidar, você vai levar, por exemplo, que nem Davi fazia, vai levar as ovelhinhas lá no pasto, ele tem que esperar. Ele tem que descansar ali. Existe um tempo para aquele animalzinho comer. Existe aquele cabeçudinho que vai dar uma volta lá longe, né? Tem aquele que fica perto. Aí eles vão comer. Muitas vezes eles não obedecem aquilo que o pastorzinho está dizendo que ele tem que fazer. E ele tinha que esperar. Porque existia um tempo certo para a lã ser colhida do corpo deles, né? Das ovelhas. Não se pega e colhe a lã a qualquer tempo. Então, o bichinho vai ser alimentado, aquela lãzinha vai crescendo, vai chegar o tempo certinho para você tirar a lãzinha, porque é para poder efetivamente fazer o fim que ela tem que ter. E aí eles são pessoal de plantação também. Então se plantava o trigo, né? Se plantava qualquer tipo de planta ali. E você tem que esperar. Quando você planta uma planta, por exemplo, você plantou um trigo. Você plantou hoje, amanhã o trigo está lá maravilhoso, pronto para você colhido? Não, existe um processo. Tem plantas que demoram anos. Então você vê ali Senhor Jesus sempre trabalhando com esse povo dentro dessa dinâmica. Então eles foram criados, e é uma cultura em que eles são criados para esperar. Olha como isso é difícil para nós, né? A gente recebe isso e aí a gente se conflita. Por isso que a gente vai com muita facilidade para esse lugar de irritação, de impaciência, porque a gente quer para ontem. Eu lembro das minhas experiências, que quando a gente entra na escola, a gente faz muito aquela experiência do feijãozinho, né? Aí você põe o feijãozinho lá no algodão, põe a água. E eu lembro que quando eu fazia essa experiência, eu ficava assim. Eu olhava um dia, eu falei, mas não tá brotando nada. Aí eu olhava outro dia, não, também não tá brotando nada. Aí eu acho que esse feijão não tá bom. Aí eu acho que esse feijão... Quantas vezes eu joguei fora o feijão e botava outro feijão? Meu desespero, né? E aí a professora falava, não, tem os dias, ela vai brotar, depois que brotar ela vai vir, né? A gente vai ver. E aí você tem um tempo ali de espera, né? Então é muito interessante você ver isso, né? E aí, ao mesmo tempo, o que Deus colocou no meu coração é que ele falou assim, olha, independente da cultura, o meu trabalho com cada um de vocês é na transformação. Se permita ser transformado. Amém. Entende? Não há necessidade de você estar lá na cultura de Israel, mas você entender que existe uma cultura lá e que muitas vezes o que está dentro de você precisa ser transformado, independente da cultura que está em torno de você. Por isso que o convite da palavra... Fala, pastor. Você acabou de tirar da minha boca o exemplo que eu ia dar,
porque quando eu e a Nádia fomos a Israel, e eu não sabia, já tinha lido, mas nunca tinha assim me contextualizado na prática com o descanso do judeu. Nós estávamos instalados num hotel em que, na sexta-feira, depois do pôr do sol, não tem nada no hotel que funcione. Porque todos os funcionários, desde o gerente até o que prepara a alimentação, todos eles vão descansar. E eles só vão retomar a atividade no sábado após o pôr do sol. Que cumpriu o Shabá, né? Então lá, eles descansam. Pois é. Pois é para esse lugar. E assim, eu fiquei tão feliz quando Deus falou isso no meu coração, porque eu falei assim, Deus, eu também, eu sou desse lugar de desassossego também, né? Não vou me colocar aqui como santo. Olha, gente, eu já estou conseguindo tudo. Não, eu também estou aí, permitindo que o Senhor realmente me transforme, né? E aí eu pesquisei essa palavra, porque aí eu me lembrei, quando falou de descanso, eu lembrei daquele descanso que o Senhor fazia com a terra. Lembra? Que a cada, acho que era 50 anos, tinha que descansar. E eles tinham o Shabá também, que era cada sábado, você tirava o sábado inteiro e descansava. E aí a palavra fala assim que descanso é repouso, é cessação, é interrupção. Né? E isso no hebraico, o hebraico fala isso. Né? Então a gente tem que entender que a gente tem que ir para esse lugar de descanso. Então é interromper, é cessa pensamento, cessa físico, e eu vou para esse lugar de descansar, de confiar, né? Então, assim, quando eu me agrado do Senhor, como fala a palavra aqui, agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração, é um lugar que eu vou me deleitar, é um lugar que eu vou ter prazer, né? E aí, quando ele fala do confiar, ele também fala da entrega. Então, entrega alguma coisa aos cuidados de alguém em que eu confio. É colocar sob a guarda de. Então, todas as vezes agora que você lê essa palavra, ele diz assim, olha, descanse. Se agrade, confie. Olha, você entenda, é esse lugar de descanso mesmo, literal, você vai descansar. Você vai descansar. Você vai realmente para um lugar de repouso. Um lugar onde você vai cessar tudo e dizer, Senhor, eu confio no Senhor sim. Eu entreguei essa causa na sua mão e o Senhor vai fazer. Porque a promessa dele é essa, sempre cuidar de nós. Né? E eu gosto muito desse versículo quando ele fala que ele é o Deus que trabalha por aquele que neles espera. Quando a gente vai para o descanso, é ele que trabalha. Porque tem coisas que é você que tem que fazer, mas tem coisas que é só Deus que pode fazer. Onde esgotou o seu braço, começa o de Deus. Amém. Mas se você não der para ele esse espaço, não adianta. Então como é que a gente consegue isso? Aí fala, dá receita aí. Pois é, a receita é a de sempre. Relacionamento com Deus. Vá se relacionar. Não entre na presença de Deus só para pedir, mas entre dizendo, Senhor, hoje eu vim aqui simplesmente porque eu quero conhecer o caráter desse Deus que eu sirvo. Tem coisas que eu e você, a nossa compreensão não abarca. E coisas do divino, a gente não abarca mesmo, a gente não consegue compreender. Mas a gente pode ir lá e dizer, Senhor, vá abrindo minha cabeça aí aos poucos, transforme o que existe dentro de mim, tire essa aceleração, tire a irritação, tire a impaciência. Me dê esse lugar de repouso. Eu quero fazer a tua vontade na terra. E aí a gente entra na cultura de reino. Como é que a gente vai ser reino? Não é falando para as pessoas, olha, menino, você aceita Jesus, então você vai para o inferno, né? Porque eu trabalhei muito tempo ali do lado no centro da cidade. Então eu sempre passava ali bem na Praça da Sé, né? E ali existem várias pessoas pregando. E eu acho muito bom, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, independente da técnica da pessoa, está se pregando o reino e o reino tem que ser pregado mesmo. Mas quantas vezes eu fui abordada ali dizendo, aceite Jesus ou então você vai para o inferno. E a pessoa cata você pelo braço mesmo e quer que você aceite Jesus, porque senão você vai para o inferno. Não. A gente prega Jesus e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos instrumentos, nós somos canal. Né? Quando existe essa disposição de eu ser canal, a obra acontece, filho.
Não se preocupa não de pensar, mas olha, eu falei hoje de Jesus, o fulano nem quis ouvir. Olha, eu falei, mas o outro nem fez conta, ainda não recebeu. Esse propósito não é seu, essa parte não é sua. Não abrace o que não é seu. Você vai ficar cansado, e aí você vai ter esse lugar de preocupação e de impaciência. E aí você vai dizer, olha, gente, eu preciso chegar lá no céu e eu preciso ter uma conta assim, sabe? De pelo menos uns 100 que aceitaram Jesus porque eu falei. Não entra nisso. Não é isso que Deus vai contar. Deus vai contar é se você realmente se dispôs no coração de verdade para falar da obra dele. O mais é ele que faz, a outra parte é dele. Né? Tem um louvor também que eu gosto muito, eu não sei agora de cabeça de quem é, mas ele fala assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então, assim, a gente deixa o trabalho para Deus, a gente faz a nossa parte, né? Porque Deus não trabalha sozinho, mas existe um lado que é só dele, e a gente vai para esse lugar de descanso e fala: Senhor, eu fiz, agora o mais o Senhor vai fazer. Pelas pessoas e por mim. Porque quando a gente cuida do reino, Deus cuida de nós. Você sabia? É desse jeito. Cuide do que é do Senhor e Ele vai cuidar do que é teu. O Senhor vai olhar pela tua casa que necessita de salvação. O Senhor vai olhar pela tua casa que necessita de cura do corpo, na mente e no espírito. O Senhor vai olhar pela tua casa que necessita de um recurso financeiro. O Senhor vai olhar pela tua casa e dizer: olha, eu preciso trabalhar aqui, vamos aumentar a fidelidade do coração desse servo, para que ele seja servo fiel em todas as coisas. Né? Teu projeto é um casamento, o Senhor vai fazer. Faça o que é dele, ele vai cobrir você e vai te surpreender. E eu adoro, porque eu falo: Senhor, o Senhor é um Deus surpreendente, né? A gente menos espera, o Senhor nos abraça assim, de uma maneira muito especial. E aí uma coisa mais que eu gostaria de frisar aqui é que Jesus, ele nunca se mostrou nem preocupado nem ansioso, porque o propósito dele era cumprir os planos de Deus. Né? Sempre foi. Né? E aí, lá em João, deixa eu abrir aqui, João 4:34. Meu Deus, eu marco, depois eu desmarco tudo, Jesus. Só Deus na minha vida. Deixa eu ver. 4:34. A palavra diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que maravilhoso. Uau. Né? Que a nossa comida seja a vontade de Deus. Nós somos cristãos, pequenos cristos na terra. Que a gente se alimente, diz que isso seja o nosso alimento. Olha, eu vou levar Jesus aonde eu for. Não leve Jesus só nos lugares onde tem crente, não. Leve Jesus em qualquer lugar que você for. Amém. Você está no ônibus, é Jesus. Amém. Você está no metrô, é Jesus. Você foi para uma festa, é Jesus. Você está na reunião de família, é Jesus. Ele seja sempre significado, que as pessoas olhem para você. E você seja a carta viva que a palavra de Deus fala que nós temos que ser, que está lá em Coríntios. Que foi escrita. E as pessoas vão olhar e elas vão ler. Olha, tem um Deus que faz diferença. Tem algo diferente aí. Né? Muitas pessoas já viram, tem uma coisa diferente em você. Eu digo: sente aqui, deixa eu te contar. Deixa eu te dizer o que é que tem diferente. Essas oportunidades que a gente tem que ter. Porque muitas vezes a gente cai, muitas vezes, eu particularmente, acho que às vezes é um exagero quando você é abordado aí pelo meio da rua e o povo: Jesus vai te pegar pelo cabelo. Eu já ouvi um monte de coisa. Né? Eu falo: não, a gente tem que ser a referência. A pessoa chega perto de você, às vezes põe informação, ou então ela olha para você e diz: tem alguma coisa diferente? Eu digo: vem cá, deixa eu lhe dizer o que é. Eu vou lhe contar. Né? Eu falo para as pessoas, seja independente de qualquer fé delas. Fala: como é que é a sua vida? Eu digo: olha, depois de Jesus, está um arraso, menina. Está um arraso. Foi um diferencial na minha vida. Crer no que essa palavra diz, viver o que essa palavra diz. Mas é mesmo. Deixa eu te contar aqui como é que foi. Deixa eu te contar como é que eu era e como é que eu sou hoje. Pronto, você já está pregando o evangelho todinho ali. Porque a palavra vai chegar, o Senhor vai te dar cada versículo, o Senhor vai te dar cada abordagem correta. Que é uma coisa que eu também muito oro. Eu falo: Senhor, me dê a palavra correta para abordar as pessoas.
Porque para cada um existe uma forma. Paulo fala isso, não é, pastor? De que falava com o grego do jeito que o grego podia entender, com o judeu do jeito que podia entender. É essa articulação que a gente tem que ter. A gente não somos pessoas de uma palavra só, de um livro só. A gente tem que pedir a Deus, Senhor, aquele ali como é que eu falo? Aquele ali como é que eu digo? Aquele ali como é que eu abordo? Porque as pessoas, a gente tem que respeitar a história das pessoas, que era uma coisa que Jesus fazia. Ele não falava com uma pessoa que era um pouco mais graduada, do mesmo jeito que ele falava com uma pessoa mais simples. Ah, porque elas são muito diferentes? Não, porque a compreensão é diferente. Quando ele falou com Maria Madalena, ele falou dentro de um termo que a Maria Madalena sabia exatamente o que ele estava dizendo. Exatamente. E aquelas pessoas que largaram as pedras também sabiam o que ele estava dizendo. Você entende? E é nessa verdade, é nesse lugar que a gente tem que ir. Então que a gente descanse, que a gente não fique se irritando por poucas coisas, que a nossa fé seja acrescentada, né? Que a gente não vá para lugar onde a gente às vezes pensa assim, poxa, acho que essa circunstância aqui Jesus não consegue resolver. Acho que isso aqui Deus nem está no negócio. Né? Ah, isso aqui, ó, Jesus não... Não, isso aqui não dá, porque isso aqui essa pessoa aqui é impossível. Difícil, menino, olha, deixa eu te dizer. Pois é, para Deus não existe impossível. Para Deus não existe difícil, né? E aí eu também separei aqui um versículo que eu achei também bem interessante, quando ele fala assim, lá em Mateus 13:58, que Jesus tá lá pregando em Nazaré, e aí esse último versículo ele fala assim, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A quantas anda a nossa fé diante das situações que a gente tem enfrentado? Que muitas vezes nos motiva a pensar que não tem jeito, que não tem resposta, que Deus não vai fazer, que aquilo ali não é muito importante para Deus. Né? Ah, eu tô aqui sofrendo, então vou ficar aqui sempre sofrendo. Porque sempre foi assim. Minha mãe sofria, meu pai sofria, o outro sofria também, eu vou sofrer também. Eu vim para Jesus, mas não está resolvendo muita coisa. Quantas pessoas não desistem de Jesus ou de praticar a sua palavra porque ele fala assim, olha, eu vim para Jesus, piorou, o negócio aqui está mais difícil, os problemas estão batendo em grande quantidade e eu vou sair. Eu ouvi isso várias vezes. E o que eu fui aprendendo é assim, o problema pode aumentar, eu estou com Jesus, o problema pode ir para raso, eu estou com Jesus, o problema pode sumir, eu estou com Jesus, e a minha escolha sempre vai ser Jesus. Amém. Sempre. Amém. Por isso que eu vou sempre a esse lugar, e é o que a gente hoje, o convite da palavra é esse, que aquilo que a gente tem, né, que a gente coloque as nossas expectativas, que a gente coloque os nossos medos, que a gente coloque as nossas opiniões, tudo aquilo que a gente, nossos achômetros, né, e a gente coloque tudo de lado. E aí a gente vai para Salmos 91:1, né, que nos convida a descansar à sombra do Onipotente. E eu falei, Onipotente é aquele que pode tudo. A gente não pode nada, não. A gente acha que a gente pode alguma coisa. A nossa desarticulação emocional em nos afligirmos, ela vem muito da nossa necessidade de controle. E aí o Senhor me fez lembrar ali, começou tudo lá no paraíso. O dia que Adão e Eva acharam que eles poderiam controlar as situações, eles poderiam ter domínio sobre o bem. Ah, eu vou fazer aqui uma brincadeira, eu vou ficar controlando o bem e o mal, eu vou abrir meus olhinhos e vou ver. Foi a pior coisa que fez, abrir os olhos para o bem e o mal e não sabe controlar nada, não sabe nem o que fazer. E a nossa natureza é caída, a gente só se inclina para o mal mesmo, né? A gente só muda a nossa inclinação quando a gente deixa Jesus fazer diferença na nossa vida. Sem Jesus, a gente só inclina para o mal, não é? E quando a gente quer ter controle sobre as coisas, a gente também está inclinando para o mal. Você pode dizer, imagina, mas é porque eu quero ser sábio, Senhor, eu quero prevenir, porque de repente pode acontecer uma coisa mal. Não, filho, só confia no Senhor. Amém. Vai para esse lugar, olha, a palavra diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É para esse lugar que a gente tem que ir. Se descanso debaixo da sombra do Onipotente. Por quê? Porque Ele pode tudo. E Ele vai ser por nós. Ele Amém. Vai nos dar paz. Né? A Filipenses fala isso. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes faça conhecida diante do Senhor. Né? As petições. A gente coloca lá diante do Senhor. E Ele fala, e a paz do Senhor que excede todo entendimento vai nos guardar. Amém. Olha que legal. Olha que gostoso.
Muito O bom. convite do Senhor é sempre a gente ir para esse lugar de repouso e de descanso. Então, que a gente possa aprender. E eu falei para ele, Senhor, começa comigo, Pai, eu quero ir para esse lugar de descanso. Né? Eu tenho tentado, né, fazer as minhas experiências nesse sentido. De uma outra vez eu comentei aqui que eu tenho um menino, meu menino mais velho, que está afastado. E uma coisa que eu sempre falo para o Senhor, eu oro sempre por ele, intercedo, que é essa posição também que a gente tem que ter. O nosso descanso não quer dizer que a gente simplesmente deixa as pessoas aí à revelia, mas eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu tenho plena e descansada convicção que ele vai voltar. Porque ele é teu filho. Essa promessa está na palavra. Então eu não vou ficar aqui remoendo. Ai, será que é hoje? Ai, mas olha, eu vou lá. Deixa eu falar de novo com esse menino, porque esse menino. Eu já tive tempos assim. Mas hoje o Senhor me deu esse descanso e eu fui para esse lugar e eu permaneço nesse lugar. Amém. Então eu faço, Senhor, eu faço o que eu posso. O que eu posso fazer? Eu oro. Quando a gente conversa, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo da palavra, eu insiro essa palavra, mas eu falo, Senhor, a tua palavra me diz que é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, ele é teu. Convence ele, Senhor. Sabe? Não deixa que ele se perca, não deixa que ele fique fora da tua sombra, sabe? Essa é a minha oração. Mas desgastar minha mente, olha, não, porque eu preciso, quando eu chegar lá no céu, eu preciso falar para o Senhor que o menino foi... Não, eu falo, Senhor, eu orei, eu falei, eu clamei, eu pedi, mas eu tenho certeza que eu vou encontrar ele no céu. Eu tenho certeza. Porque o Senhor falou que é essa promessa, que eu e minha casa serviremos a ele. Amém. E é nisso que eu me apoio, é para isso que eu olho. Amém. Porque senão a gente pega todos os problemas que a gente tem e a gente sai do foco, a gente se distrai. Sendo que o foco principal é o reino. Vamos pregar, vamos levar, vamos orar, vamos jejuar e vamos ter nossa intimidade com Deus. Esse é o principal. Então, não se irrite com as coisas. Não se irrite com ninguém que prospera ou que deixa de prosperar. Não se irrite com os problemas que surgem em torno de você. Não se inquiete, não se impaciente. Esse é o não que hoje o Senhor está nos convidando e está nos alertando. Olha, eu estou dizendo para você, não se irrite, não se impaciente. Eu vou cuidar de você. Você vai ter esse tempo de descanso. E você vai comer o melhor dessa terra. Amém. Isso é Muito fundamental, bom. né? Da gente entender, né, pastor? Muito bom, muito bom. E é isso. Obrigado por essa reflexão. Obrigado por Amém. você trazer à luz da Escritura, nesta tarde, nesta sala de oração, aquilo que foi essencial. A chave, né, deste tempo foi: existe um descanso, um repouso para os filhos de Deus. É o que declara Hebreus 4:9. Me lembrei desta passagem. Existe um repouso. Amém. Existe um Amém. repouso, um descanso para nós, Aleluia. filhos de Deus. Então é para lá que o Senhor está mostrando esse para lugar. nós nesta tarde. Lugar onde nós devemos ir para a comunhão, para a intimidade, para ouvir o sim dele, para ouvir o aguarde, espere, e para ouvir o não dele sobre algumas questões. Porque se nós confiamos nele, como foi dito nesta tarde, pela palavra, no Salmo 37, então nós temos que descansar nele. Temos que ir para esse lugar de repouso. E eu queria pedir para você, então, interceder por nós, para que esta palavra não seja apenas uma informação, mas que isso se torne uma experiência, uma prática para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Porque eu também. Em nome de Jesus. E eu me incluo, né, nesta oração, porque é muito fácil a gente sair do descanso e ir para o ativismo. Isso. É muito fácil. É isso mesmo. É muito sutil. Muito porque quando a gente não tem paciência, como diz o texto, quando a gente não vai para esse lugar de repouso e descanso, a gente sai fazendo. Horas. Exatamente. Tem horas que dá certo e tem horas que dá errado. Uhum. Na grande maioria das vezes dá errado. Dá errado. Exatamente. Então levante a sua E é tão importante, né, Senhor, pastor, que a palavra também fala lá em Efésios, né? 6:10, que ele fala assim: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. É isso aí. Né? Isso aí. Então, assim, é esse lugar de descanso. Quando eu vou para esse lugar, eu vou me fortalecer, né? Amém. E aí eu vou aprender realmente a descansar.
Amém. né? Que nem o senhor falou desse período que eu andei um pouco afastada, né? Em função de ter perdido meu pai, e eu me permiti para esse lugar. Porque eu falei assim, eu preciso me fortalecer. Amém. Eu preciso que o poder de Deus emane sobre a minha vida, porque a vida continua. É E isso a aí. gente não pode ficar parado. Mas de É, vez em quando a gente tem que dar essa parada para é que as isso aí. coisas efetivamente aconteçam. E aí você está melhor para caminhar e para fazer o que tem que fazer e prosseguir. Não é verdade? E aí a Sem gente tem o dúvida. que doar para os outros, porque a Sem gente foi dúvida. abastecido. Sem Não é dúvida. isso? Sem dúvida. Sem Um dúvida. baldezinho vazio faz barulho. Um baldezinho cheio, ele tem como compartilhar com o outro. Não é Amém. isso? Ore por Louvado nós. seja o nome do Senhor por isso. Ore por Amém. nós. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua boa palavra, essa palavra que sempre acrescenta, Senhor, mais do Senhor sobre as nossas vidas, nos enriquece, não nos traz dores, Senhor, mas nos traz direção, nos traz, Senhor Deus, a orientação que vem exatamente do teu coração para o nosso, Paizinho. Então, Pai, nessa tarde, nós oramos, Senhor, que nós estejamos atentos, Pai, a esses nãos que o Senhor nos dá na palavra. Pai, em nome de Jesus, nos leva a um lugar de refrigério, de descanso e de repouso, Senhor. Precisamos cessar muitas vezes as nossas atividades, literalmente, para podermos ouvirmos a Ti. Para que os nossos planos, Pai, tenham uma boa projeção, para que eles possam realmente chegar àquele objetivo que o Senhor já deu, Paizinho, em nome de Jesus. Nos dá uma postura e nos dá um coração como o de Jesus, né? Que simplesmente veio na terra, Senhor Deus, e não ficou preocupado, e que ele ficou atento àquilo que eram os teus planos, ele mirou naquilo que era do Senhor, Paizinho, ele olhou para a tua vontade, sempre entendendo que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pai, que seja dessa maneira sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, das nossas inquietações, nós nos arrependemos, Senhor, da nossa urgência. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, de queremos sempre dar o nosso jeito, queremos criar o nosso próprio caminho, Senhor. E nessa tarde, Paizinho, nós nos submetemos a Ti e a Tua vontade. Nós submetemos, Senhor. Como diz na Tua palavra, nós nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. E lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, Paizinho. Porque a Tua palavra diz também que aqueles que estão cansados e sobrecarregados podem se achegar a Ti, o Senhor alivia, o Senhor troca o fardo, Paizinho. E é isso que nós fazemos essa tarde. Trocamos esse fardo com o Senhor. Senhor, transforma, Pai, a nossa vida, transforma o nosso caráter, transforma a nossa mente, para que nós possamos aprender a simplesmente descansar em Ti. Certos que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Nos leva, Pai, a esse lugar de descanso à sombra do Onipotente. Porque o Senhor pode todas as coisas, Senhor. E nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Fortalece a nossa fé, acrescenta na nossa fé a cada dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a cadeia do mal, toda a cadeia do desespero, toda a cadeia da ansiedade, da preocupação, do medo nas nossas almas e nas nossas mentes, Senhor. Para que a cada dia possamos cada dia mais nos submeter a Ti, sermos dependentes do Senhor. Certo que o Senhor tem a orientação certa em todo o tempo para cada um de nós. Certo que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do firmamento. Nos ajuda a esperar esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos livra do pecado de andarmos com as nossas próprias pernas, nos conduzimos pela nossa própria palavra, Senhor. Mas que Amém, Senhor. todos os nossos planos, nossos sonhos e a nossa vida, Senhor, esteja totalmente submetida a Ti, porque o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, pode Amém. todas as coisas e em todo o tempo se dispõe a nos ajudar. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado por esse amor grandioso sobre as nossas vidas, Senhor. Glorificamos o Teu nome, bendizemos a Tua palavra, Senhor, e declaramos que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Cida. Eu que agradeço, você, pastor. eu queria pedir para você orar pela Odaísa. Odaísa está com suspeita de Covid. Uhum. Vamos orar pelo Rodrigo, que está com um diagnóstico de câncer na tireoide. Sim. Vamos orar pela Sofia, para que haja libertação para esta moça. É uma jovem, sobrinha da Andréia. Vamos orar pelo filho
da Carmen, o Vitor Francisco, ser liberto do vício do cigarro. Tá. Vamos orar pela Júlia. Ela está sofrendo perseguições. Não cita que tipo de perseguição, mas vamos orar por ela. Tá. Vamos orar pela causa trabalhista da Leiliane e a família dela. Tá. E orar pela salvação da família da Odete. São esses os pedidos. Queria pedir a você que fizesse isso, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nesse mesmo Espírito, Pai, nós entramos diante do Senhor. Como diz a Tua palavra, fazendo conhecido diante do Senhor as nossas petições, as nossas ações, aquilo que aflige o nosso coração, as nossas necessidades, Senhor. E desde já entramos com ação de graça porque cremos na Tua ação efetiva sobre cada pedido aqui, Senhor. Então nós apresentamos diante do Senhor a vida da Odaísa. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos qualquer diagnóstico positivado para a Covid. Pai, em nome de Jesus, desde já, toca ela desde a cabeça até a planta dos pés. Cura, Senhor, cura completamente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreendemos esse vírus, essa ação maligna que está devastando a terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cobre, blinda o corpo, a mente, o espírito da Odaísa. Livra ela efetivamente, Pai, de toda a ação desse vírus. Ela e a casa dela, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos e declaramos e determinamos. Covid bate em retirada em nome de Jesus. Toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor já liberou sua palavra, curou e livrou do que era mortal em nome de Jesus. Senhor, nós também colocamos diante do Senhor a vida do Rodrigo. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, estabiliza, alinha o DNA do Rodrigo, Senhor. Repreendemos esse câncer, Senhor, e declaramos cura completa. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, toda irrigação para as células cancerígenas. E determinamos que, em nome de Jesus, haverá toda ação das células boas, e elas superarão toda a malignidade que está lançada sobre esse corpo, porque o Senhor já toca, o Senhor age, o Senhor alinha esse DNA para que ele seja completamente restaurado em nome de Jesus. Cobre ele com teu sangue, cobre ele, Pai, com a tua ação santa, Pai, de fortalecimento. Não deixe que a sua autoestima caia, não deixe, Pai, que a sua fé caia, não deixe, Senhor Deus, que o seu corpo venha a decair, mas que ele possa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, se levantar como um testemunho, Pai, que o Senhor fez uma grande obra e fez o milagre de curá-lo completamente em nome de Jesus. Senhor, oramos pela Sofia. Senhor, liberta a Sofia, Senhor, em nome de Jesus. Cobre ela com teu sangue. Quebra toda a cadeia do mal, toda a articulação de Satanás sobre a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, cobre blindamente da Sofia, Senhor. Quebra toda a cadeia que tem trazido a intranquilidade, a incerteza, o poder do mal, Senhor, quebra. Fecha toda a brecha com teu poderoso sangue, Jesus. Cobre a Sofia, fala com ela, Senhor. Pai, levanta vidas, levanta a palavra, levanta situações, Senhor, para que em nome de Jesus, Senhor, a Sofia se renda completamente a Ti e não haja mais nenhuma lacuna na vida dela, nenhuma brecha, Senhor, para que o inferno venha trabalhar, seja quebrado todo o poder do mal em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também e declaramos, Senhor, toda a quebra de vício sobre a vida do Francisco em relação ao cigarro. Quebra, Senhor. Nome de Jesus. Tudo aquilo que trouxe o vício, que tem trabalhado na vida dele, seja quebrado e desfeito agora em nome de Jesus. Declaramos completa libertação sobre a vida do Francisco, sobre a sua mente, sobre, Pai, o seu corpo. Pai, em nome de Jesus, age e move, Senhor. Abre a mente, abre a consciência, Senhor, de que esse vício não vai trazer nenhum benefício sobre a vida dele, Paizinho. Em nome de Jesus, limpa o sangue, limpa, Senhor, põe um nojo na boca pelo cigarro. Põe, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Pai, nós cobrimos a vida da Júlia, Senhor, e declaramos, Senhor, liberta, Pai, de todo tipo de perseguição. Pai, Tu é o Deus que vai na frente, Tu é o Deus que milita causas. O Senhor é o Deus que traz resposta onde não tem. O Senhor é o Deus que abre caminho no ermo. Pai, em nome de Jesus, faz um caminho novo sobre a vida da Júlia. Pai, essas pessoas que estão se perseguindo, fala com elas.
toca, move, que elas venham se render diante do Senhor, em nome de Jesus, e quebra essa cadeia de perseguição. A tua palavra diz, Senhor, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Quebra o poder do mal, toda potestade, toda aliança do inferno seja quebrada e desfeita sobre a vida da Júlia, em nome de Jesus, Senhor, e que se manifeste o teu poder, que todos vejam a tua glória sobre a vida dela, para que essas vidas venham se render diante do Senhor. Pai, nós oramos pela vida da Leiliane, por essa causa trabalhista, pedimos a tua ação, a tua intervenção. Pai, em nome de Jesus, vai desembaraçando perfeitamente os caminhos da Leiliane, Senhor. Quanto a essa papelada, que ela possa receber favor do Senhor, assim como um dia Esther recebeu. O cetro de justiça foi lançado em direção a Esther e ela achou o favor do rei, que a Leiliane também receba esse favor em nome de Jesus nessa causa que ela precisa. Abençoa a sua família, cobre com teu sangue, livra do mal. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, e oramos pela casa da Odete. Oramos pela atuação santa sobre a vida da família da Odete, sobre os seus filhos. Que a salvação chegue naquela casa, Paizinho, em nome de Jesus. Entra lá, Senhor, faz uma grande obra, quebra toda a cadeia do mal, quebra, Pai, tudo aquilo que tem trazido um pensamento resistente à Tua palavra, resistente à Tua ação. Seja desfeito agora, em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós que aquele que está no mundo. Convence do pecado, da justiça e do juízo do Espírito Santo de Deus, para que eles te sirvam em espírito e em verdade, e que essa casa, se cumpra sobre essa casa a tua palavra que diz que a Odete e a casa dela servirão ao Senhor, para a honra e glória do teu nome, Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, nos lembramos da Sandra, sobre o lúpus, sobre este câncer, Amém. sobre a sua saúde, Senhor, assim como Aleluia. Jesus declarou ao paralítico: queres ser curado? A Sandra quer. Amém. E nós oramos para que Aleluia, ela receba Senhor, a cura sobre o lúpus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Curada. Age móvel, dá sinal do teu favor sobre a vida dela. Cura sobre a vida dela. Pela tua palavra, curou eles hoje. Pedimos, Senhor, também pela sua família, que não te conhece. Amém, Jesus. Que haja salvação nesta casa. Salvação. Como entrou salvação na casa de Zaqueu. Seja assim sobre ela, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome Aleluia. de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Cida, querida, pelo tempo. Eu que agradeço, pastor. Que Deus abençoe. Beijo para vocês. Obrigada. Até a noite. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, gente. Até mais. As minhas mãos, Santo dia.